Pessoal, eu tô fazendo no Instagram e no Facebook de novo, então eu vou olhar um pouquinho para cada câmera, tá bom? Para cada celular. Quem aí já conhece a micro? Quem já fez? Que bom. A microfisioterapia ela é relativamente nova aqui no Brasil ainda. Ontem a gente comemorou o Dia Nacional da Micro, né, aqui no Brasil. Tem 17 anos essa técnica aqui no Brasil. Mas ela foi desenvolvida lá na França. Então começaram os estudos mais de 30 anos já sobre essa técnica que eu gosto muito de trabalhar, eu vejo muitos resultados nos meus pacientes e gosto muito de trabalhar com ela. Agora senta do ladinho. Então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou começando a contar um pouquinho sobre a história, como é que é a microfisioterapia, o que acontece numa sessão de micro. Ó, a Glaci conhece, super recomenda. Ó, que legal. Então, pessoal, a microfisioterapia, como eu estava contando para vocês, ela foi desenvolvida lá na França, né? Por dois fisioterapeutas. Eles eram especialistas em osteopatia, então eles eram osteopatas, né? A Sandra ainda não fez, mas quer fazer. Vamos marcar, Sandra, você não vai se arrepender, é muito legal. É uma técnica que, na verdade, todo mundo deveria fazer de vez em quando, porque além de tratar problemas, ela pode prevenir também muitas coisas, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Por que esses fisioterapeutas lá na França resolveram de criar como que eles criaram essa técnica? Então a microfisioterapia começou assim, porque eles viam muitas vezes nos seus pacientes que eles não... Alguns pacientes, por mais que seguissem o tratamento correto, eles não conseguiam um resultado muito bom, né? O paciente às vezes não melhorava, ou passava um período, de repente voltavam os problemas de novo, e aí eles queriam entender por que isso acontecia. E eles começaram a estudar. Como eles já tinham uma base da osteopatia, que também é uma terapia manual, eles começaram a estudar o nosso corpo humano, como é que o corpo é formado. Então a microfisioterapia ela é baseada na embriologia, na filogênese, como o nosso corpo ele é formado. Então no momento ali dos tecidos embrionários, como é que o nosso corpo se desenvolve. E o que eles descobriram? Que lá nas primeiras semanas de gestação, nós somos apenas uma bolinha de células, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo para os meus pacientes, para eles entenderem por que a microfisioterapia tem um toque tão sutil. Por que a micro ela toca só na pele? São micropalpações, por isso que o nome é microfisioterapia. Então vamos lá. Quando a gente nas primeiras semanas que a gente está lá na barriga da mãe, que a gente está se formando, nós somos apenas uma bolinha de células. Chega um determinado ponto que essa bolinha ela vai fazer uma dobra. Essa dobra, o que ficou lá dentro na dobra, vai ser o nosso sistema nervoso, vai ser o nosso cérebro, nossos nervos. E o que ficou por fora da bolinha é a nossa pele. Então a pele e o nosso tecido nervoso, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, eles vieram do mesmo lugar que a pele, do mesmo tecido embrionário. Então por isso que quando eu toco a pele, eu consigo acessar as coisas também do sistema nervoso. É como se eu estivesse tocando o nosso sistema nervoso. Então, imaginem um computador, né? Nós temos a memória, os nossos dados, né? E a nossa pele seria como se fosse a pele, o teclado do computador, né? Então, eu consigo, através da pele, acessar os conteúdos que estão lá dentro, né? Já existem hoje alguns estudos, né? Como ela é uma técnica relativamente nova, não se tem ainda muita, digamos assim, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida enquanto a comprovação científica.
Na verdade, eu gosto de usar uma frase que um professor meu sempre usa. Contra fatos não há argumentos. A gente vê na prática, né? Esses dias eu até postei um vídeo de um professor meu, do Afonso Salgado, que ele trouxe a microfisioterapia para o Brasil. Ele é um cientista e ele descobriu essa técnica e ele foi já lá direto na fonte. Ele foi lá estudar com os franceses para ver como é que era essa tal dessa técnica que estava prometendo tantos resultados. Ele queria saber como é que funcionava e se tinha resultado mesmo. E aí ele viu realmente que tinha muito resultado, né? E por isso que ele trouxe a técnica aqui para o Brasil, porque ele achou que a gente precisava saber disso aí também. E aí hoje em dia já se tem muitos estudos, muita comprovação científica falando sobre as técnicas de toque sutil, né? Sobre a importância delas e dos resultados dela. Então a microfisioterapia, como sendo uma terapia de toque sutil, a gente tem também muitas comprovações, muitos resultados. Como funciona? Nós temos um mapa no nosso corpo, né? Quem já fez acupuntura sabe que tem pontos específicos para se colocar as agulhas, né? Então cada ponto tem uma função. A microfisioterapia, ela também tem os pontos. Nós também temos os nossos mapas corporais que nós seguimos e nós vamos através dos toques pelo corpo todo buscando memórias. Como é que funciona essa história de memórias, Vanessa? Então, assim, nós temos memórias gravadas nas nossas células. Então, as nossas memórias não ficam só aqui na nossa mente. As memórias, elas ficam gravadas no nosso corpo todo, tá? E essas memórias, elas podem ser por um trauma emocional, mas pode ser também por um trauma físico, pode ser por um trauma químico ou tóxico. E quando o meu organismo ele não consegue reagir bem, quando a gente sofre esse tipo de trauma, esse trauma vai ficar ali gravado, que são os bloqueios que a gente chama, né, na microfisioterapia. E aí esses bloqueios que vão atrapalhar o funcionamento do nosso organismo. Então, cada vez que nós temos uma memória gravada ali, que o nosso corpo não deu conta de reagir, ele vai causar um efeito em algum órgão. Ele vai fragilizar algum órgão. E aí, dependendo do órgão que ele fragiliza, é que eu vou ter alguns sintomas. Então, eu posso ter sintomas físicos, como dores, alterações gastrointestinais, alterações hormonais, eu posso ter dores de cabeça, eu posso ter insônia e também posso ter sintomas emocionais. Eu posso ter ansiedade, eu posso ter depressão. Então, a microfisioterapia, ela não tem, assim, contraindicação. Ah, serve para isso, Vanessa? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Olha, eu tô com uma alergia, será que a microfisioterapia pode me ajudar? Eu falei, pode, né? A gente não tem como saber exatamente como o seu corpo vai reagir. Mas como eu trabalho a autorregulação do organismo, eu posso trabalhar qualquer tipo de sintoma, qualquer coisa, né? Então, desde sintomas físicos quanto sintomas emocionais, né? Por quê? Porque através desses pontos que eu estou trabalhando ali, eu vou estimular o corpo a pegar essa informação e resolver. Então, ela não é só uma técnica para buscar a causa dos problemas, né? Uma dos pontos que é bem importante a gente saber, por que a microfisioterapia tem tanto resultado assim? Porque ele vai na raiz do problema, né? A microfisioterapia, ela trata a causa, a raiz. Diferente, muitas vezes, de alguns medicamentos, né? Eu não sou contra medicamentos, né? Quero deixar bem claro aqui, muitas vezes você faz sim necessário. Só que a maioria dos medicamentos, eles tratam apenas sintomas e não tratam a causa do sintoma. Então, se você vai uma consulta, claro que às vezes você precisa, como eu falei, de uma ajuda de um medicamento, que você está muito mal, está com uma depressão, está com uma ansiedade, você toma aquele medicamento para dar uma equilibrada, dar uma diminuída naquele sintoma. Mas você tem que buscar a causa, você tem que tratar o que gerou aquele sintoma.
Então, você tem que buscar outras alternativas. Você tem que buscar entender o que está acontecendo com você. Muitas vezes, vocês precisam procurar auxílio de psicólogos, sim, né? Não é a microfisioterapia, ela não trata todos os problemas, né? Ela não é para todo mundo. Ela pode ser feita? Pode, mas não é uma coisa assim que vai curar todos os seus problemas, porque nós somos muito complexos, né? Nós precisamos de um conjunto. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos parte física, né? Como eu falei do corpo. Então, nós temos que incluir todas as técnicas possíveis, né? Buscar auxílio de vários profissionais diferentes, né? E a microfisioterapia, ela vem auxiliar muito nessa questão de tratar a causa. Então, eu consigo melhorar através de eliminando a raiz. Então, enquanto eu estou lá tratando, usando um medicamento, e eu não tratar aquela causa, é bem provável que eu parando o medicamento, eu vou ter de novo sintomas, né? Então, a micro, ela vem para tratar qualquer tipo de sintoma. Vanessa, como é que você sabe, as pessoas têm muita dúvida, né? Como é que você sabe as datas, né? Quem já fez uma microfisioterapia sabe que a gente dá algumas datas, né? Tal ano teve esse tipo de acontecimento que pode ter te gerado esse tipo de sintoma. Como é que a gente sabe? Na verdade, a gente pergunta para o corpo, né? Lembra do teclado? A gente acessa pela pele. A gente pergunta se foram dias, se foram semanas, se foram meses ou se foram anos. Dependendo do bloqueio, eu sei se é uma data mais perto ou se é uma data mais longa, né? E o corpo responde, né? Através do toque, da sensação ali, eu consigo identificar essas datas. É só perguntando para o corpo, tá? E que mais, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? O que vocês querem saber? O que pode acontecer depois de uma sessão de microfisioterapia, né? Não é todo mundo que tem, mas pode acontecer de algumas pessoas terem algumas reações, né? Isso depende de cada pessoa pode sentir alguma coisa diferente, né? As reações não são muito longas, 3, 4 dias, né? E a gente sempre recomenda que se beba muita água, principalmente nos primeiros dias, tá? Então, qualquer coisa estranha que a pessoa sinta aí 3, 4 dias depois da micro, geralmente são reações do que foi trabalhado naquelas memórias lá, que é o corpo tentando se reequilibrar, o corpo tentando se adaptar, se reequilibrar as suas funções, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Iris. Vou fazer uma cirurgia para retirada da tireoide. Posso fazer uma sessão antes da cirurgia? Pode, Iris. Pode sim. Você pode fazer antes, você pode fazer depois, independente. Como eu falei, a microfisioterapia, ela não tem contraindicações, tá? A gente pode fazer desde bebês. Esses dias eu fiz, até postei aqui um depoimento, porque eu sempre gosto de perguntar para os meus pacientes depois como é que eles estão se sentindo, né? Tiveram alguma coisa? Como é que vocês estão? Esses dias eu atendi um bebê de 3 meses, tá? Então não tem contraindicações. Eu já atendi grávidas, eu atendi o meu sobrinho que nasceu, eu fiz a micro nele assim que ele nasceu na maternidade. A gente trabalhou ele. Idosos, crianças, adultos, de qualquer idade. Não tem contraindicação, né? O André está perguntando, as mudanças acontecem logo em seguida ou poderá haver mudanças após meses de ter feito a microfisioterapia? Normalmente, isso não é regra, porque depende de cada organismo, certo? Normalmente, a partir da primeira semana, quando o corpo já começa a fazer as primeiras adaptações, você já tem algumas mudanças, você já percebe diferenças. Mas pode sim levar meses, tá? Porque o corpo sempre pede um ponto, um tempo para se recuperar, né? O mínimo é 30 dias. Mas tem pessoas que podem levar 60, 90 dias, tá? Independente. O mínimo é 30 dias, mas pode acontecer sim. Às vezes a pessoa já nota alguma diferença ali. Passou esse período dos primeiros dias
que podem dar algumas reações, a pessoa já pode sentir as diferenças sim. Inclusive, tem pessoas que relatam sentir na hora já. Falam assim, nossa, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Já durante a sessão, ela já sente a diferença. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que acho que tinha mais uma pergunta. A Denise. Denise perguntando, quantas vezes a pessoa deve fazer a sessão de microfisioterapia? O que eu recomendo, que eu vejo na minha prática, a gente não tem como mexer todas as memórias, todos os bloqueios em uma sessão só. Até porque o corpo muitas vezes não dá conta de resolver tudo de uma vez, né? Quando eu dou muita informação para o corpo, às vezes ele fica mais difícil de conseguir lidar com aquilo. Então, a gente tem que ir por partes, tá? Geralmente, com 2, 3 sessões, eu já consigo fazer todos os desbloqueios, tá? Da microfisioterapia. O intervalo entre elas, geralmente, que nem eu falei, gira aí em torno de 40 a 50 dias. Mas eu já atendi pessoas com 30 dias, que o corpo pediu, e eu já atendi pessoas que pediu 70, 90 dias de intervalo, tá? Então, isso é muito relativo de cada organismo, cada pessoa. O que eu vejo às vezes? A pessoa, ela faz a micro, ela melhora. Aí, depois de um tempo, ela começa a ter de novo aqueles sintomas. Aí vem, faz a micro, tá lá tudo bloqueado de novo. Aí, de repente, passa um período, tá lá com os mesmos sintomas de novo. Por que isso acontece? Então, pessoal, na verdade, o que determina de aquela memória ficar gravada ali ou não é o fato em si do que aconteceu, mas é como eu percebo aquilo. Então, por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra e aí eu perguntei para os alunos o seguinte, eu falei, vocês acham que traição gera um bloqueio? Pode ser um trauma? E alguns responderam assim, sim, com certeza. Outros falaram não, outros falaram depende. Então, na verdade, a resposta mesmo é depende. Depende como eu percebo aquilo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? O marido foi trabalhar e no meio da tarde ele lembrou que ele esqueceu alguma coisa em casa e voltou para buscar um documento, chegou em casa, pegou a mulher com outro cara, né? O que pode acontecer com o seu marido? Várias situações. Ele pode entender aquilo como uma sujeira, né? Ele ficar com raiva, e aí eu posso bloquear várias coisas diferentes. Então, assim, cada órgão também tem o seu conflito, né? Eu vou fragilizar meu intestino. Se eu ficar com muita raiva, provavelmente questão de estômago, de fígado, vai estar fragilizado ali. Se eu entender aquilo assim, me autodesvalorizar, entender assim, nossa, por que ela fez isso? O que será que eu fiz? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não estou merecendo, né? Então, posso ter vários tipos de traumas dependendo da minha percepção. Mas esse marido pode simplesmente ficar feliz com a situação. Aí todo mundo ficou me olhando assim, meio com cara assustada, né? Como assim feliz com uma traição? Pode ser que esse marido também tivesse um caso, né? E ele não estava conseguindo terminar com a esposa. E agora ele tem um motivo. Então vocês conseguem entender que a situação é uma só, é a traição. Mas eu posso perceber aquilo de determinadas formas diferentes. Então, para mim, talvez, eu posso sim passar por uma situação e você que está me assistindo aí passar pela mesma situação. E a gente vai perceber de maneira totalmente diferente. O que pode ser um trauma para mim, pode não ser um trauma para você. Então, o que determina desse trauma, dessa memória ficar gravado ali, é a nossa percepção. Então, o que acontece com essa pessoa que faz a micro, limpa todas as memórias e de repente está lá com o sintoma de novo? Ela não mudou a percepção dela. Enquanto a gente não muda a percepção, eu acabo bloqueando de novo algumas coisas. E é por isso que eu fui buscar a técnica de Psyche. Hoje a live não é sobre Psyche, mas eu já vou complementar aqui para vocês.
Psyche é uma técnica que trabalha o nosso subconsciente, mudanças de crenças, nossas mudanças da nossa percepção. Não sei se vocês sabem, mas o nosso subconsciente ele é 95% da nossa mente, né? E o nosso consciente é só 5%. Então, até aquelas decisões que você toma pensando que foram conscientemente, não são, tá? A gente só toma aquela decisão porque a gente tem muita coisa baseada lá no subconsciente, conforme o que tem gravado aqui, no nosso subconsciente. Então, é ele que cria a nossa realidade, é ele que cria as nossas atitudes, os nossos comportamentos, depende muito do nosso subconsciente. Então, se eu não trabalho o meu subconsciente, muitas vezes eu não consigo mudar essa percepção e eu acabo bloqueando tudo de novo. Então, às vezes a gente recomenda fazer sessões também de Psyche para mudar essa percepção, tá? Então, depende muito de cada caso. Quantas sessões? Depende do que eu quero trabalhar, tá? 3 sessões, 4, 2, em média de 2 a 4 sessões, um tratamento completo, tá? Que na verdade, a minha maneira de trabalhar como é que eu vou dizer? É um pouquinho diferente do que algumas pessoas que eu conheço que trabalham com a técnica aí. Por quê? Porque eu agrego muitos outros conhecimentos no meu atendimento, tá? Eu tenho a fisioterapia integrativa, então tem toda a parte física, parte de suplementação, parte de desintoxicação que muitas vezes se faz necessário. Tem o conhecimento do Psyche, eu fiz o curso de mapeando emoções. Então, hoje, até a minha abordagem na fisioterapia mesmo é muito integrativa. Eu trato o paciente, tá? Eu não trato a patologia, o joelho, o estômago, eu trato o indivíduo. A microfisioterapia é uma terapia muito integral, então eu trato tudo que eu encontro bloqueado ali. Não trato só o sintoma que a pessoa vem me trazer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vão mandando aí, pessoal, se vocês têm mais perguntas. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Não sei porque tá voltando lá pra cima de novo, só um pouquinho. Que mais, pessoal? O que vocês querem saber da micro? Deixa eu ver no Instagram. A Glaci falando que conhece, ok. Vamos lá para baixo. Quem não conhece, pessoal, deveria fazer. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente encontra fragilidades no corpo onde a pessoa não tem nem sintoma ainda. E aí eu consigo prevenir também que futuramente ela tenha alguns problemas, porque eu já estimulo o corpo a mudar aquilo, né? A Rose falando que fez na filha dela, super recomenda. É isso aí, quem faz... assim, é engraçado, quer ver? Porque as pessoas que fazem, elas percebem a mudança. Elas veem como elas melhoraram. E aí, quando acontece alguma coisa, alguma situação, chega um determinado ponto que elas falam assim, não, eu sinto que tem alguma coisa errada. Eu tenho que voltar lá para desbloquear de novo, para eu voltar a me sentir bem como eu estava me sentindo. Então, é bem legal, tá? A Sandra, para fazer a micro, precisa levar um acompanhante? Fica algum sintoma, tontura, sensação de desmaio? Sandra, não necessariamente, tá? Porque as reações, algumas pessoas podem ter, sim, algumas reações, tipo, já ali na sessão. Tipo, eu já atendi pessoas que sentiram muito frio, muito extremo, assim, durante a sessão. Dá um pouco de tontura, às vezes, mas, assim, não é coisas que precisa necessariamente ter um acompanhante, tá? Porque, como eu falei, a maioria das pessoas não sentem muitas reações, tá?
Algumas pessoas sim, dependendo do que foi trabalhado, dependendo de qual o nível de intoxicação, de inflamação que aquele organismo também tem. Então eu posso ter sim mais reações. Mas geralmente acontece o quê? O nosso corpo ele vai se recuperar à noite, durante o nosso sono, né? Então é ali que às vezes começa a nos outros dias aparecer um pouquinho mais de sintomas, tá? Mas se a pessoa sente alguma coisa já ali durante a sessão, no levantar, a gente tem algumas técnicas, algumas coisas para fazer já para a pessoa sair bem durante a sessão, tá? Talvez vá ter que esperar um pouquinho, talvez não sair dirigindo já de imediato, mas é bem tranquilo. Normalmente assim eu nunca tive problema da pessoa ter que alguém ir buscar e tal. É bem tranquilo, tá? Ó, a Silvana falando. Minha família fez micro após percas e tivemos na família luto. Foi ótimo, super recomendo. É bem interessante, porque às vezes a pessoa, ela, como eu falei, depende muito da nossa percepção, né? Frente ao que acontece. Então, algumas coisas impactam muito forte o nosso corpo. E aí a gente, através da micro, a gente consegue eliminar esses bloqueios, né? A micro, ela não apaga as memórias, tá, pessoal? Ela não é assim, não vai passar borracha naquilo que aconteceu, até porque não é essa a intenção, né? A gente não quer apagar o nosso passado, porque nós somos hoje o que somos por causa de tudo que a gente já viveu, né? Nós somos fortes, nós temos a nossa cabeça, a nossa personalidade conforme o que a gente viveu. Mas o que acontece com a micro? Essas memórias, primeiro que elas impactam o nosso corpo, né? Então eu posso ter um mau funcionamento ali do nosso organismo. E segundo que eu consigo lidar melhor com essas situações que acontecem, né? Eu não vou apagar, mas aquilo eu não me machuca mais. Eu consigo lidar melhor com aquilo. Isso é uma coisa que acontece bastante, bastante. Orlete, super recomendo, amei. O que mais, pessoal? Vocês têm mais resultado? A Dani falando que o resultado é surpreendente. Autista trata também, Vanessa? Sim, eu já atendi autistas também, tá? Como eu falei, né? Nós temos... a micro, ela é uma técnica que restabelece as funções do organismo, né? Então, por exemplo, mesmo que a pessoa, às vezes... ela vai estar com aquele, como que eu vou dizer assim, com aquela limitação, ou tenha que tomar um medicamento, eu posso fazer o meu organismo reagir melhor ao medicamento. Isso já é uma boa reação, certo? A questão do autismo, ele tem muitas coisas envolvidas, né? Tem a parte da alimentar, que pode influenciar muito. Quem tem interesse, quem tem crianças, pessoas com autismo em casa, eu sempre recomendo ir buscar fazer uma constelação familiar, tá? É bem legal, tá? Tem coisas que a gente tem que buscar às vezes lá no passado, tá? Então, hoje a gente sabe também a questão das toxinas, também influencia muita coisa. Mas eu, estimulando a regulação do organismo, eu já posso ter muitos resultados positivos, tá? Questão do autismo também. Rose Gutt, você já atendeu casos de muita ansiedade ou compulsão alimentar? Já. Já atendi. Aí, às vezes é um tratamento um pouco mais longo. Então, eu sempre deixo bem claro para as pessoas, né? O que é a compulsão alimentar? Compulsão alimentar, eu tenho que buscar o que está faltando dentro de mim, que eu estou tentando preencher com comida. Então, muitas vezes não é só, que nem eu falei, não é só a micro. Eu preciso mudar a minha percepção das coisas, eu tenho que buscar meus vazios emocionais, eu tenho que conversar com um psicólogo, com uma psicóloga para tentar entender algumas coisas. Então, sim, é um conjunto, né? Mas eu já atendi sim, e tiveram melhoras. Tiveram melhora sim. Tá? Mas é um tratamento um pouquinho mais longo, porque envolve muito autoconhecimento, tá?
e vários aspectos precisam ser trabalhados dentro de uma compulsão alimentar, tá? Vamos ver aqui no Instagram. O meu filho, o Moriel, fez a micro com 6 anos. Era muito nervoso e chorão. Mudou muito. Ficou calmo e mais alegre. Hoje está com 9 anos e vejo que foi a melhor coisa que fizemos. Criança, gente, tem muito resultado. Tem muito resultado. Por quê? Porque criança... O que você fala, por exemplo, assim, não tem aquelas barreiras que os adultos impõem, né? A gente muitas vezes fica assim... eu não acredito nessa coisa aí. E aí nem se esforça, né? Para mudar, acha que não precisa fazer nada. E aí a gente impõe muitas barreiras, né? A gente às vezes não quer aceitar aquilo. E a criança não tem isso. Então, o que você estimular ali, ela não vai ficar duvidando, ela não vai ficar pensando, não vai atrapalhar em nada. Então, é por isso que é muito rápido. Com criança a gente tem muito resultado mesmo. É bem legal, bem legal. Dá para tratar qualquer coisa de criança. Questão de sono, né? Já atendi muitas coisas. Que mais, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? O que vocês querem saber mais sobre a micro? Questão de chorar por qualquer coisa. Pode ser depressão? Pode. Na verdade, assim, a gente não gosta... Eu não gosto de trabalhar muito com rotulações, sabe? Com aquele diagnóstico, porque às vezes eu já percebi muito que atrapalha, sabe por quê? Eu tendo, assim, pacientes com fibromialgia. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia, eu tenho fibromialgia. E aí, assim, se eu tenho aquilo, a pessoa pega aquilo pra ela, né? Fala assim, você tem depressão, por isso que você chora muito, então, nossa, eu sou depressivo. E não é assim, não é eu tenho, eu sou, eu posso estar, eu estou passando por um momento depressivo, né? Pode ser também questão de chorar muito, alguns bloqueios realmente que a gente tem, que podem fragilizar algumas partes do nosso sistema nervoso central, que me deixam mais emotivo, pode ser várias coisas, mas não, assim... Não posso dizer chora muito é depressão, sabe? Não gosto muito de usar esse termo assim, mas pode ser algumas fragilidades, tá? E aí é importante investigar, né? Fazer esse reequilíbrio do que pode estar acontecendo, né? Que mais, pessoal? Essa questão do tenho e do sou, às vezes a pessoa, ela pega aquilo pra ela, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que cuidar com o que a gente fala pros nossos filhos, pros pequenos, porque principalmente até os 7 anos de idade, né? Qualquer coisa que eu falo para eles, eles não têm filtro nenhum, o subconsciente deles vai gravar aquilo como verdadeiro, né? Então, se eu, por exemplo, eu falo assim, às vezes acontece, meu filho tem dificuldade de aprendizado, né? Você não tá aprendendo e tal. Ele não tem, ele está com problema. Meu filho tem problema com matemática, ele não tem, ele está. Se eu falo para ele que ele tem, e ele vai levar isso pro resto da vida dele, tá? Então, assim, cada vez... habituem-se a usar esse termo, né? Qualquer coisa que vocês estejam passando. Eu tenho alergia. Não, eu estou com alergia, porque se eu estou é passageiro, eu consigo reverter aquilo. Agora, se eu pego aquilo, isso é inconsciente que a gente faz, né? Mas se eu fico o tempo todo falando que eu tenho, eu sou aquele pensamento, eu sou aquele sentimento, você não tem como se livrar. E aí a gente já começa a trabalhar o subconsciente aqui, tá bom? Vamos ver o que mais estão comentando aqui. Super recomendo. Meu filho fez 2 sessões, mas a mudança foi surpreendente. É verdade, verdade. A Rua fez, foi muito bom. Tem muitos casos, pessoal. Vocês têm que fazer para ver, na verdade, tá? Os resultados são realmente impressionantes, tá? Esses dias eu estava conversando com uma mulher e aí o marido dela veio fazer uma vez a micro, mas ele não... Como assim? Ele fez, mas ele ficou meio assim, ele não sabe exatamente o que aconteceu, se foi isso ou não.
mas ele estava a ponto de fazer uma cirurgia de coluna, ele tinha gastrite, muita gastrite. Então, assim, claro, gente, que é um conjunto, né? Ele fez a micro, ele fazia fisioterapia, ele fez tratamentos alternativos também com chás, mas ele não precisou fazer a cirurgia, ele não tem mais gastrite, foi feito um exame esses dias e o estômago dele tá limpinho. E mesmo assim, ele ainda fica em dúvida que será que foi a microfisioterapia que me ajudou. Sabe, é bem engraçado, tem umas pessoas que têm um pouquinho de resistência quanto a isso, tá? A Bia falando que é só fazendo mesmo pra ver. É maravilhoso. Eu sempre digo assim, eu sou uma Vanessa antes da micro e sou outra Vanessa depois da micro, tá? Mudou muito a minha percepção, a minha visão das coisas, tá? Ó, Márcia, preciso fazer novamente. Vem, Márcia, vamos agendar, tá? Marca, me manda uma mensagem aí no particular que a gente combina bem certinho, tá bom? Que mais, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? O que mais que vocês querem saber sobre a microfisioterapia? Podem comentar aí. Se eu souber, eu vou respondendo, tá? Ninguém mais tem dúvidas? Vamos esperar aqui um pouquinho. Então, assim, se vocês querem conhecer, pessoal, querem conhecer mais sobre a técnica, sobre o meu tratamento, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho de uma forma bem integrativa. Se eu vejo que a pessoa precisa de determinado tratamento, a gente vai lá e indica mudança de percepção, se é a microfisioterapia, se é uma medicação. Eu não posso prescrever, mas eu posso suplementar algumas coisas, posso fazer algumas orientações. Então, é bem, bem integrativo. Até os meus pacientes da físio, eu geralmente, às vezes, falo algumas coisas, né? Questão, por exemplo, eu pego, às vezes, um paciente com artrite, eu sei que é uma inflamação. E aí tem alguns alimentos que podem influenciar. Então, assim, o meu tratamento é bem integrativo, tá? Não tem como separar uma coisa da outra, tá? E eu convido vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, passem no meu consultório, me mandem uma mensagem. Ah, lembrando, não sei se vocês viram ontem, mas eu fiz uma postagem, um vídeo. Vocês sabem que agora, dia 12 de outubro, vai ser dia das crianças, 12 de outubro tá chegando, né? E eu resolvi fazer uma campanha de arrecadação de brinquedos, tá? Por quê? Vocês sabem que eu tenho uma jornada de autoconhecimento, um curso de autoconhecimento, né? A jornada Mudando de Dentro para Fora. Essa jornada, a gente sempre começa fazendo uma avaliação de todas as nossas áreas da nossa vida, né? E aí, uma delas é a nossa contribuição social. O que eu estou fazendo para contribuir com a minha sociedade, com a minha comunidade, com a minha cidade? E aí, pensando nisso, eu tive uma ideia de fazer uma campanha de arrecadação de brinquedos. Então, quem quiser participar, quem quiser doar um brinquedo novo, um brinquedo usado, mas que esteja em boas condições, já que o seu filho não está usando mais, deixem comigo lá no meu consultório, na frente no Carlão, até o dia 8 de outubro. Eu vou distribuir, vou mandar uma parte para assistência social, eles vão entregar para as crianças mais carentes aqui da cidade. E vou também mandar uma parte lá para a comunidade, para o distrito da minha irmã, que ela atende lá no Santana, no Fartura, que ela sempre comenta de umas crianças, de umas famílias que são bem carentes lá, que tem crianças e tal, e que passam bastante necessidades. Então, quem quiser participar, pode deixar comigo lá no consultório, tá? Até dia 8 de outubro. Vamos lá. Fala um pouquinho mais sobre ansiedade. O que vocês querem saber sobre ansiedade? Como que é tratada a ansiedade? A ansiedade, ela nada mais é do que a pessoa vive no futuro, né? Então, eu tô lá vivendo o futuro e não tô aqui no presente. A ansiedade está muito relacionada com medos, né? Então, eu tenho que identificar medo do quê? Medo do que eu tenho? Eu tenho medo de que as coisas não vão dar certo? Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo do quê? Então, basicamente, a ansiedade tem a ver com essa questão do medo de alguma coisa, tá?
eu consigo identificar, tratar a microfisioterapia, digamos assim, ó, 70%, 80% das pessoas que vêm me procurar para micro é para tratar a ansiedade, tá? Então, e muitas vezes as pessoas, eu pergunto, mas você tem medo do quê? O que desencadeia a tua ansiedade? E elas falam, eu não sei, né? E realmente às vezes as pessoas não sabem, né? E o que é importante? A gente tentar identificar, se conhecer, tá? O autoconhecimento, ele ajuda muito em todos os processos de melhora, tá? Para vocês terem uma ideia de, na prática, como que o autoconhecimento também pode ajudar, esses dias aconteceu comigo uma situação. Fiquei sabendo depois, um período depois, que teve uma pessoa que andou falando algumas coisas aí a respeito de mim, do meu trabalho, né? E aí vieram me contar, né? Já tinha passado, as pessoas já tinham me defendido, né? Eu falei, meu Deus, estavam falando, eu nem sabia o que era, né? E se não viessem me contar, eu não saberia. Que era numa rede social que eu não tenho, né? Que estava acontecendo a discussão lá. Se fosse há um tempo atrás, o que ia acontecer com a Vanessa? A Vanessa ia ficar muito estressada, a Vanessa ia ficar irritada. Talvez eu ia vir para casa, ia chorar, ia, sei lá, fazer alguma coisa. O que eu fiz quando eu fiquei sabendo dessa informação? Eu não fiz nada. Não fiz nada. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo não está invadindo, não estou atrapalhando, não estou invadindo a área de ninguém, eu não estou prejudicando. Isso que eu queria falar, não estou prejudicando ninguém. Eu estou convicta do que eu estou fazendo, eu sei, conheço os meus valores, eu não estou degredindo os meus valores, então eu fiquei tranquila, não importa o que os outros falem. E isso a gente precisa trabalhar muito, tá? A questão da ansiedade, a gente consegue eliminar as memórias, né? Que causaram no corpo aquelas fragilidades, mas é importante que a gente busque o autoconhecimento, tá? Para entender o que está acontecendo, o que me faz mal, o que desencadeia a ansiedade, tá bom? Miriam, também estou com um problema na coluna, uma lesão que está comprimindo a medula. Será que a micro ajudaria para isso? Então, Miriam, assim, a microfisioterapia não vai ajudar totalmente naquela estrutura física. Se eu tenho algo físico, né? Eu tenho uma compressão nervosa ali, com a micro eu não consigo tirar aquilo ali, entende? Mas assim, sempre existem um motivo, né? Eu trabalho com um pouco da medicina germânica, que é mapeando emoções. Cada parte do nosso organismo, ele tem o seu conflito, né? Nada é por acaso. A não ser que você tenha sofrido um acidente, algo que você caiu, você forçou demais, você trabalhou muito no pesado, que você tenha desenvolvido esse problema, tá? Essa lesão, eu não sei se o que está comprimindo ali a tua medula é uma hérnia ou se é um desgaste da coluna, mas é importante vocês entenderem o quê? Que cada região do nosso organismo tem uma fragilidade, né? Por exemplo, se eu tenho um problema na lombar, claro que cada vértebra vai ter a sua especificidade, né? Mas a gente sempre pensa em partes músculo-esqueléticas no sentido assim, no sentido de autodesvalorização, no sentido de, na lombar, um exemplo, né? O que não tô conseguindo suportar? O que está sendo difícil para mim suportar? Que eu tenho frágil aquela região e que pode me causar problemas, tá? Então, não que vá atuar nessa parte física. Claro que se estiver inflamado, a microfisioterapia ajuda muito a diminuir as inflamações também, tá? Mas é importante fazer também trabalhar nessa parte física que está te incomodando ali, né? Tem algumas manobras da fisioterapia mesmo, que se for alguma questão da hérnia, a gente consegue retornar um pouquinho, questão de fazer, dar estabilidade maior para a coluna, então tem toda essa questão. Quando tem parte física, estrutural mesmo ali, a micro não vai reverter. Por isso que eu falei, ela não é para tudo, né? Mas ela é para todos, né? Independente, por exemplo,
Acontece às vezes de você estar fazendo um tratamento e aí você faz a micro, o teu corpo começar a reagir melhor, a liberar espasmos, né? A melhorar a reação do medicamento, né? Foi isso que eu citei antes, tá? Então, na parte física, estrutural, que já está estruturado ali, ela não vai reverter, mas ela pode ajudar muito nos outros sentidos, tá? O que pode estar influenciando por trás aí, tá? Vamos ver o que mais. Mais alguma dúvida, pessoal? Paulinho tinha perguntado da ansiedade. O que mais queria saber da ansiedade? Você queria saber sobre isso? Como que a microfisioterapia trata? Como é que é? Ó, a Cir comentou, eu estava com uma dor muito forte na parte aqui do ombro, né? E acredito ter sido uma inflamação. Melhorei 90%. Cir, a gente trabalhou a micro, mas eu trabalhei também, no caso dela, a dermoneuromodulação. Então, por isso que eu falo, gente, cada paciente é diferente, tá? Eu sei que tem algumas situações, às vezes, que o nosso sistema nervoso, ele tá, principalmente nas dores crônicas, tá? Às vezes a gente tem um erro de interpretação no sistema nervoso. Eu acabo fazendo com que ele diminua aquele limiar e qualquer coisa que eu faça, eu sinta dor, coisas que eu não sentia antes. Tá? É um erro de interpretação. E a dermoneuromodulação, ela vem para ajudar muito nisso aí. Então, assim, cada paciente é diferente. Por mais que às vezes a pessoa fala assim, eu vim fazer a micro, né? Aí a gente começa a conversar e ver, eu falo assim, olha, veja bem, no teu caso seria bom se a gente fizesse esse tratamento. E aí eu sempre individualizo muito os tratamentos, tá? Por isso que a gente tem bastante resultado. Isso, Miriam, venha, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer para ver no teu caso. Na verdade, como essa questão da micro, dos toques, do Psyche, eu consigo conversar com o subconsciente, a gente consegue identificar, direcionar bem certinho o tratamento. Porque muitas vezes a pessoa vem me relatar um caso, né, e fala assim, vim fazer a micro por causa disso. Mas ela começa a contar a história ali, e às vezes eu percebo assim, mas talvez se a gente mudasse essa percepção primeiro ia ser melhor. E aí, mas isso é uma visão minha. O que eu faço para não ter erro? Muitas vezes eu faço a pergunta pro corpo do paciente, pro corpo da pessoa. Qual é a prioridade no seu tratamento? É a microfisioterapia? É o Psyche? É a dermoneuromodulação? A gente faz testes musculares. Quem conhece o Psyche é bem legal. Quando a gente fala alguma coisa que o subconsciente não reconhece, a gente perde força muscular. E aí, através desses testes que a gente consegue identificar exatamente por onde começar, tá? Então, a gente pode fazer uma avaliação, Miriam, para você também. Qual é a prioridade? Se é trabalhar a físio, se é trabalhar a micro, tá? É bem interessante, tá bom? O que mais, pessoal? Vocês têm mais alguma coisa? Olá, Sandra. Estou com um problema para escrever e assinar algum documento. Começa a tremer e minha letra fica tremida. Isso pode ser ansiedade? A micro ajuda nisso? Então, Sandra, depende do que é esse documento. Se você tem convicção de que você quer assinar esse documento ou não, pode ser sim uma ansiedade, né? Muitas vezes você tem algum bloqueio ali que pode estar te atrapalhando, né? Mas, como eu falei, a micro serve para muitas coisas, né? Se for uma questão de ansiedade, questão de segurança. E insegurança eu recebo muitas pessoas também, né? Com queixas de insegurança, tá? Então pode ser sim, pode ser sim. André falou que é parecido com a bioenergia. Eu não conheço bem a bioenergia, tenho curiosidade. Eu queria um dia para ver aí como é que funciona bem, tá? Mas esse teste que eu faço, ele é de cinesiologia. Vocês podem pesquisar aí, cinesiologia aplicado, teste de cinesiologia. Você pode testar em qualquer músculo, tá? Eles usam esse tipo de teste para várias coisas, né? A gente usa
no Psyche para entrar em contato com o subconsciente, porque quando eu falo algo que meu subconsciente não reconhece o que é não para ele, eu perco força muscular. E é por isso que eu consigo identificar se é sim ou não. E aí, como o subconsciente sabe de tudo, sabe o que é melhor para nós, então eu pergunto isso. É uma maneira minha de trabalhar, tá? É eu que trabalho assim. Então eu direciono meus tratamentos muitas vezes com a supervisão, digamos assim, do subconsciente. Ele que vai me dizer, ó, começa por aqui. Por isso que às vezes o negócio dá bem certinho, tá bom? Mas a bioenergia eu sei que também tem aquela checagem. Recebo também vários pacientes que vocês encaminham, né? Legal. Então, pessoal, o que mais? Tem mais alguma dúvida? O que mais vocês querem saber sobre a microfisioterapia? Sobre alguma coisa? Tenho muita gratidão a você, Vanessa. A micro deu muito resultado no meu filho. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço a confiança de vocês, tá? Eu já atendi... Eu tenho que ver as minhas fichas de novo, mas a última vez que eu contei tinha mais de 500 pacientes, já que eu tinha atendido. Hoje deve estar ali na faixa de uns 520, 530 pessoas já, da última vez que eu contei, que eu já atendi, que eu já consegui ajudar com a microfisioterapia. Então eu fico aí estendo o convite para vocês, pessoal. Querem conhecer mais, podem me mandar mensagem e assim que eu tiver um tempinho eu vou respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Não se preocupem, tá? Lembrando da doação, né? Quem quiser participar da doação dos brinquedos, passa lá, deixa o brinquedinho lá no consultório, vamos fazer as crianças felizes, vamos ajudar a nossa cidade, vamos fazer a nossa parte, ok? Pessoal, mais alguma dúvida, se vocês quiserem? De quanto em quanto tempo é bom fazer a micro? A gente sempre recomenda fazer ali uma vez por ano, pelo menos, né? Para dar aquela renovada. A não ser, claro, que a pessoa já tenha passado por muitas situações e percebeu que tá precisando de novo, novamente, tá? Mas não é uma coisa que você tem que fazer assim todo mês, porque vai chegar uma hora que a gente não vai achar nada bloqueado, tá? Então, assim, vamos dizer uma vez por ano, é bom fazer uma checagem, tá legal? Que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não, eu agradeço muito de coração a presença de vocês, tá? Agradeço a confiança de vocês no meu trabalho. Acredito muito que a minha missão, meu propósito, eu realmente fico muito feliz em poder ajudar todo mundo, tá? E se vocês ainda não sabem o propósito de vocês, busquem. Porque vocês acordam todas as manhãs? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que é o propósito de vida de vocês? O que vocês levantam? Qual é o motivo, tá? Então vamos tentar nos conhecer melhor, vamos abrir aí a mente para algumas técnicas, algumas terapias que já tem muito resultado, tá? E qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Sensação de falta de realidade. A microajuda. Que sentido seria essa falta de realidade? Tipo, não se sentir pertencendo ao lugar, se sentir fora do ar, como é que seria? Comenta pra mim aí. Como é que essa falta de sensação de realidade? É como eu falei, pessoal, né? A micro pode funcionar para tudo que você imagina, né? Dependendo do que eu tiver ali no corpo, né? Inclusive para algumas memórias que a gente traz dos nossos antepassados, tá? Porque a gente pode ter... Eu encontro muito a questão de pessoas que se autodesvalorizam, tem um padrão de se autodesvalorizar por questão de memórias que elas trazem de pessoas que cometeram algum erro, né? Lá na segunda, terceira geração, alguém cometeu algum erro e acabou perdendo a confiança em si mesma. E a pessoa que traz essa memória, ela pode sim acabar trazendo uma tendência maior a se desvalorizar, tá? Mas eu já atendi pessoas que você comenta, não sei exatamente como é que é essa tua sensação de falta de realidade, mas tudo que ajuda a trazer as pessoas a resultados, né? A melhorar o equilíbrio corporal, que trabalha principalmente em questões que eu tenho bloqueado aqui do meu funcionamento central, ela pode sim reverter algumas sensações sim.
tem que avaliar bem, na verdade, né? Se é uma questão mais de bloqueio, se é uma questão de percepção, se é o que seria, tá? Mas a micro geralmente pode ajudar, sim. Que nem eu falo, a gente tem que fazer e ver que resultados que a gente pode ter, tá bom? É isso, pessoal. Então, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês também. E qualquer coisa, me mandem direct, me mandem uma mensagem, tá, pessoal? Que eu estou à disposição, eu posso responder vocês, tá bom? Se sentir fora do ar. Sim, às vezes pode ajudar, sim, Jéssica, porque que pode ter algumas coisas que nem hipotálamo, é uma coisa que comanda todas as nossas funções, a gente pode ter uma sensação mesmo de sair fora do ar, um pouquinho, tá? Então pode ser uma fragilidade ali, alguma coisa que esteja fragilizado a parte do comando central, os que comandam nossas emoções, nossas fome, sede, os hormônios, tudo, tá? Pode sim. Tem que buscar aí qual é a memória, tá bom? Mas pode fazer sim. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram da live, curtam a live, compartilhem para mais pessoas poderem conhecer isso aí, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchauzinho.